conheça o país que possui a maior taxa de atividade sexual, mas também a rica mitologia grega, cheia de histórias de deuses, heróis e lendas. O desenvolvimento cultural da Grécia foi impressionante, com filósofos, matemáticos, cientistas, políticos e artistas de renome ganhando fama internacional e contribuindo com suas ideias que ainda são relevantes até hoje. Nomes como Platão, Aristóteles e Sócrates são sinônimos de inteligência e sabedoria. E da mesma forma, a arte grega foi revolucionária, de arquitetura e escultura às artes dramáticas. Os teatros de Atenas ainda são celebrados por seu design e também por sua aplicação da tecnologia. Um dos fatores que permitiram à Grécia se adaptar à cultura romana foi o fato de que os romanos aprovaram a cultura grega, inclusive os mitos e lendas clássicos. Os romanos também aproveitaram a estrutura política e a arquitetura grega, adaptando-as para seu próprio contexto. Além disso, os gregos tiveram que se adaptar à religião romana, que incluía um conjunto diferente de deuses e religião. A religião romana era fortemente ligada à vida cotidiana e ao Estado, com o deus Júpiter sendo o principal deus da religião romana. Durante a Era Clássica, Atenas se destacou como um centro cultural com artistas, filósofos e escritores famosos como Sócrates, Platão e Aristóteles. A cidade também desenvolveu uma marinha poderosa e foi a cabeça de uma aliança de cidades-estados chamada Liga Delos, que se tornou a maior força militar do mundo antigo. Esparta, por outro lado, valorizava a disciplina e a força física acima de tudo. A Grécia se tornou independente do Império Romano no século V d.C., com a ascensão dos bizantinos, ou romanos do Oriente, e da Rússia ortodoxa. No período seguinte, a Grécia se tornou um lugar de influência religiosa, com o desenvolvimento da Igreja Ortodoxa, e também um lugar de ensino e cultura, com a fundação de importantes centros de aprendizagem, tais como a Escola de Medicina de Salerno e o Monastério do Monte Athos. Depois disso, a Grécia passou por várias guerras, incluindo as Guerras Cruzadas, o domínio otomano e as Guerras Turco-Gregas. Apesar da conquista e ocupação pelos otomanos, a Grécia continuou a ser um lugar de cultura e sabedoria. A revolta pelo seu direito à independência ocorreu no século XIX, marcando o início da Grécia moderna como um Estado soberano. A Grécia moderna é um país democrático e membro da União Europeia. Sua economia é baseada em setores como a agricultura, o turismo e a indústria, com os tigres de madeira e o mercado de navegação sendo os mais importantes. A Grécia também é conhecida por seus conhecimentos avançados na saúde e na pesquisa científica, com muitos dos principais centros de pesquisa e hospital universitários de ponta, localizados na região de Atenas. Também vale a pena mencionar que a cultura grega continua sendo amplamente influente até hoje, com o país sendo considerado o berço da filosofia, da comédia e da democracia. A Grécia tem uma rica história literária, com grandes escritores como Homero, Platão e Aristóteles. A Grécia também é famosa pelos seus imponentes monumentos antigos, como a Acrópole e o Partenão, que atraem milhares de turistas todos os anos. Uma fonte de receitas que não pode ser ignorada é o turismo. A Grécia é conhecida pelo seu clima agradável, paisagens maravilhosas e longa e rica história cultural, o que faz do país um destino turístico popular. Cidades como Atenas, Santorini e Creta recebem milhões de turistas ao ano, e isso gera receitas significantes para o país. O turismo é um setor essencial para a economia grega e é considerado como uma das principais fontes de receitas para o país. O sistema bancário grego é similar ao de outros países desenvolvidos, com bancos comerciais, bancos centrais, instituições financeiras e outras entidades envolvidas no sistema de crédito e financiamento. O Banco Central da Grécia, BCG, é responsável pela emissão de moeda, regulamentação do sistema bancário e implementação da política monetária. O custo de vida na Grécia varia dependendo da cidade e da região do país, mas geralmente é mais barato do que nos países mais desenvolvidos da Europa. Por exemplo, a renda média em Atenas é cerca de 1.500 por mês, enquanto o custo médio de um aluguel para um apartamento de 2 quartos é de cerca de 600 por mês. Os alimentos e os serviços de transporte público também são considerados baratos em relação a outras cidades europeias. O custo de vida na Grécia varia conforme a área do país, mas geralmente é mais baixo do que na maior parte da Europa Ocidental. Algumas das principais cidades, como Atenas e Salônica, são consideradas caras,
mas ainda assim mais baratas que Paris ou Londres. No geral, a Grécia tem uma economia de baixo custo e o poder de compra é relativamente alto. Algumas das principais despesas para os habitantes gregos incluem aluguel, comida, transporte e saúde. No que diz respeito à comida, os preços também variam dependendo da localização e do tipo de restaurante. Os restaurantes mais tradicionais e baratos oferecem pratos típicos gregos, como gyros, moussaka, souvlaki e tzatziki, por preços relativamente baixos. Por outro lado, os restaurantes mais sofisticados e chiques tendem a ser mais caros. Além disso, os mercados locais oferecem produtos alimentícios a preços razoáveis. No geral, o custo de vida na Grécia é considerado bastante acessível. O tema privado de saúde na Grécia é relativamente desenvolvido e é frequentemente usado por pessoas que buscam tratamentos rápidos e com alta tecnologia. Muitos hospitais privados oferecem serviços em inglês e possuem médicos altamente qualificados. Os planos de saúde privados são disponíveis para indivíduos e empresas, e geralmente cobrem coberturas adicionais como consultas com médicos especializados, cirurgias e diagnósticos rápidos. Em relação ao salário, a Grécia tem um salário mínimo nacional de cerca de 670 euros por mês. Contudo, há muita variabilidade nos salários entre as diferentes áreas do país e setores. As áreas que pagam melhor incluem o setor bancário, a tecnologia e a indústria farmacêutica, enquanto os setores mais baixos pagam são o setor de serviços e a agricultura. Além disso, o grau de educação e experiência também tem um impacto significativo nos salários. Para os imigrantes, a Grécia pode ser um lugar incrível para começar uma carreira. Mesmo com a economia ainda se recuperando, há muitas oportunidades de emprego. Os setores em alta demanda incluem tecnologia. Muitas empresas de tecnologia estão expandindo suas operações na Grécia e procurando profissionais qualificados em áreas como ciência da computação, engenharia de software e gestão de projetos. A vida noturna da Grécia é animada e vibrante. Muitas cidades têm um vibrante cenário noturno com bares, restaurantes e baladas. Algumas das cidades mais animadas para sair à noite incluem Atenas. A capital da Grécia tem um cenário noturno muito ativo, com muitas opções de bares, baladas e shows de música ao vivo. Mykonos. Essa ilha cosmopolita é famosa por suas festas de verão, com baladas, bares de praia e muita música eletrônica. Eu não sei se você sabia, mas os gregos são aparentemente verdadeiramente apaixonados. De acordo com uma pesquisa da Durex, a Grécia é o país onde as pessoas têm mais relações sexuais por ano. Eu acho que isso diz muito sobre a cultura e o legado cultural gregos. Eles eram conhecidos por serem tolerantes e abertos com relação à sexualidade. Será que isso continua sendo verdade hoje em dia? O país tem mais de 6.000 ilhas, mas apenas 227 delas são habitadas. A Grécia é o maior produtor de oliveiras no mundo, produzindo cerca de 750 milhões de litros de azeite por ano. O país é conhecido pelos seus monumentos históricos, como o Partenon, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O símbolo da Grécia, o pavão, é uma representação da sabedoria e do conhecimento. O povo grego é conhecido por ser amistoso, hospitalar e caloroso. Algumas características da cultura grega incluem a família. A família é muito importante para os gregos e eles geralmente mantêm fortes ligações com suas famílias durante toda a vida. A comida. A comida é uma parte essencial da cultura grega e os gregos apreciam comer e beber em grupo. A rede de transporte público na Grécia é muito eficiente e fácil de usar. As principais opções de transporte público são metrô. As linhas de metrô de Atenas e Salônica oferecem uma forma rápida e barata de se locomover na cidade. Ônibus. Os ônibus em Atenas e Salônica são baratos, frequentes e fáceis de usar. Férreas. As linhas ferroviárias de Atenas e Salônica são ótimas para viagens mais longas e mais baratas. As leis e a vida cotidiana na Grécia são muito únicas. Alguns pontos-chave incluem a burocracia. A burocracia na Grécia é bem conhecida por ser um pouco lenta e burocrática. Os horários, a vida cotidiana na Grécia costuma ser mais lenta e relaxada do que em outros países. E as pessoas geralmente fazem um almoço longo e desafogado. As regras e etiqueta na Grécia são importantes para respeitar. Alguns pontos-chave são o contato físico. O abraço e o beijo na face são comuns e sociais na Grécia, mas apertar a mão é considerado mais formal. O respeito à religião. A ortodoxia grega é muito importante na Grécia,
e os símbolos religiosos devem ser respeitados. O sistema educacional grego é bastante complexo e multifacetado. Existem 3 principais sistemas de educação na Grécia: o educacional público, o educacional privado e o sistema de educação religiosa. O sistema público é gratuito e obrigatório até os 17 anos. Os estudantes são divididos em 2 tipos: o ensino básico e o ensino superior. O ensino básico é dividido em 2 etapas: a escola primária e a escola secundária. O ensino superior é composto por institutos técnicos, universidades e escolas de formação especializada. Realmente interessante como a cultura grega atual parece seguir muitas tradições que remontam aos tempos antigos. Além disso, a Grécia tem muita coisa para oferecer além de uma vida amorosa ativa. Os gregos são conhecidos por seu carinho por comida, bebida e convívio em geral. A boa vida, aí é que está. O legado da Grécia não se limita à política e cultura. Também há a medicina grega, que criou conceitos básicos como a teoria dos 4 humores e a diagnóstica através da observação, palpação, perguntas e examinação dos sinais vitais. Isso seguiu com a produção de peças literárias extraordinárias de autores como Homero, Eurípides e Aristófanes, cujos trabalhos ainda são leitura obrigatória em muitas escolas no mundo inteiro. Olá, meus amigos e amigas! Se vocês gostaram desse vídeo sobre a linda Grécia, lembrem-se de se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos. Isso nos ajuda a espalhar a palavra sobre essa incrível cultura. Vamos continuar explorando o mundo em conjunto.